Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o campo até o mercado global. Então, muitas vezes, quando nós falamos sobre agronegócio, quando nós lembramos do agro, a gente só pensa, na verdade, aquilo que acontece dentro da fazenda, dentro da porteira. Mas a gente nunca para pensar em todos os fatores que podem estar auxiliando, né, toda a questão da chegada do agro até o mercado global. E hoje, para o nosso episódio, nós estamos recebendo uma engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal, professora universitária e também gerente executiva do Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia, o IN2. Então seja muito bem-vinda, Simone Molina. Obrigada. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui. Se sinta em casa. Obrigada. Eu acho que hoje é um super momento da gente trocar experiências e, é claro, vai ser uma grande sala de aula para nós aqui do Integrou também. Obrigada. O prazer é meu estar aqui. Poder contribuir um pouquinho com esse episódio, né, do Integrou Podcast. Para a gente começar a nossa primeira pergunta, lembrando que, né, todo o público que nos assiste, ele são agrônomos, são fazendeiros, são pessoas que estão empreendendo na área do agronegócio, né? E aí surge uma primeira pergunta, até para a gente relembrar um pouquinho da sua trajetória profissional, mas em que momento da sua trajetória você percebeu que o agro, ele não se resume somente à produção, mas que envolve todo um tipo de cadeia que vai do campo até o mercado? Fernanda, muito interessante a gente iniciar com essa pergunta. Eh, Há menos de um mês, né, os meios de comunicação aí noticiaram o falecimento do professor Rey, né? O professor Rey foi um dos precursores, foi um dos grandes nomes a nível mundial que difundiram o termo agronegócio. Porque antes dele, ele é um professor, né, de Harvard, né, muito conhecido, e antes dele, a agricultura ela é vista como algo que ficava dentro da porteira. Né? E aí, depois, com os estudos e as teorias do professor Rey, a gente começa a ter uma noção, né, muito maior que o agro ele não é só dentro da porteira, ele não está só on farm, ele está em tudo, em todos os lugares, né? A gente se alimenta, a gente precisa de combustível, né? A nossa roupa, enfim, o agro está em tudo. E essa disseminação do conceito agronegócio, ele vem trazer essa clareza para a grande maioria das pessoas, né? Para a população em geral, de que o agro ele é antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, né? Até a nossa comida chegar na nossa mesa, eh, aconteceram várias etapas ali, né, na produção, transformação desse alimento para que a gente pudesse se alimentar, para que o consumidor pudesse adquirir esse alimento. Então, o agro o termo agronegócio, ele vem para dizer assim, o agro não para ali, ele se estende e ele vai até chegar no consumidor final. E respondendo, né, a sua pergunta, quando que eu me dei conta que esse processo ele era muito maior do que simplesmente produção? Quando eu cursava a graduação em agronomia, a gente estuda muita matéria técnica, temos algumas disciplinas do pós, né, da pós-colheita, da pós-produção, mas foi no mestrado em que, ao aprofundar os meus estudos na tecnologia pós-colheita, eu tive assim um impacto, né, da grandiosidade que é o pós-porteira, né? E toda esses processos que a produção passa até chegar no produtor final, né? Então, realmente, assim, eu tive que aprofundar os meus estudos na época do mestrado, nas minhas disciplinas que eu leciono para os alunos de graduação. Então, a cada aula que você vai explorando ali, você vai ganhando ali a noção, né, da real dimensão que é o agronegócio. E, professora Simone, em que momento, assim, nós, como população no geral, a gente começou a enxergar o agro como uma cadeia de valor e o que muda
na forma de pensar e gerir o negócio em relação ao modelo mais tradicional que era feito anteriormente, focado somente na produção? Fernanda, então a gente pode dizer, né, principalmente num período mais recente aqui no Brasil, que nós vivemos, recente de 100 anos para cá, né? Nós vivemos dois grandes momentos, né? Então, se a gente parar para pensar, até 60, 70 anos atrás, o que prevalecia no Brasil era uma produção focada, voltada ali para a subsistência, né? Então, o produtor, ele produz o que ele necessita para sobreviver, e o excedente, ele ou faz uma troca com o vizinho, ou ele comercializa, mas sempre no intuito de eu repasso o que está sobrando para ter recurso para comprar o que me falta, né? O que eu não consigo produzir na minha região, na minha localidade. Então, esse é o primeiro momento que a gente costuma chamar, né, de agricultura de subsistência. Depois, a gente tem um momento importante ali entre a década de 60 e a década de 70, que a gente chama de Revolução Verde, né? Em que o processo de modernização da agricultura começa a ser implantado no Brasil mais é, assiduamente, né? Mais intensivamente. E aí a gente começa, então, a pensar numa agricultura de larga escala. A gente consegue produzir, né, em grandes áreas, principalmente por causa da mecanização, né, com os benefícios que a mecanização trouxe para a agricultura. Então, a gente consegue produzir mais em determinada área e também a gente consegue produzir numa área maior, né, pensando nos benefícios ali que a mecanização trouxe. E aí, né, de lá para cá, só evoluiu, a gente só teve avanços na área da agricultura, né? Hoje a gente fala em internet das coisas, agricultura 4.0, 5.0. Hoje a gente está, assim, a gente diz que o céu é o limite, né? E aí, o que a gente precisa entender é, quando o produtor produzia para subsistência, né, ele tinha o controle do que ele produzia e do que a sua família consumia. Então, eu sei que eu cuido dos meus animais, eu sei que eu tenho higiene ali no momento da ordenha, então isso é seguro para minha família consumir, né? Então, a gente também viveu um momento em que as mulheres, poucas mulheres saíam para o mercado de trabalho, a principal atribuição da mulher era ficar em casa e cuidar da alimentação da família. Então, nesse momento lá, né, da subsistência, em que tinha todo um cuidado com a alimentação, a gente, as pessoas, né, naquela época, sentiam-se mais seguros em relação a consumir aquilo que vinha da agricultura. A partir do momento que isso ganha escala e a gente deixa de produzir e a gente passa a comprar isso, adquirir isso, vem a necessidade, né, de que eu preciso saber o mínimo de informações para que vamos, né, pensar que eu sou uma consumidora, que eu preciso ter segurança em relação àquilo que eu estou adquirindo para minha família, né? Então, eu costumo dizer assim que eu tenho 2 filhos pequenos, né? E aí, na hora de escolher o leite que eles vão, né, que eles gostam de tomar o leitinho deles, e eu fico de olho nas marcas, assim, e eu sempre compro da mesma marca, porque eu confio naquela marca, né? Então, a gente viveu uns momentos, assim, no Brasil com muitos escândalos, e tô dando exemplo do leite, que ficou muito conhecido, né? Os escândalos nas adulterações, nas embalagens de leite, né, nas formulações de leite. Carne também, né, um passado recente, né? A gente também ouviu falar bastante sobre esses escândalos. Então, a gente acaba buscando uma referência, né? Então, eu vou lá, eu sei, olha, eu quero comprar essa marca de leite, porque eu confio. Eu acho que eles fazem tudo certinho, né? Eu falo brincando, ai deles se eles estiverem, né, me enganando, porque assim, eu tô comprando o alimento dos meus filhos. E é assim que as pessoas pensam quando elas adquirem produtos, principalmente as donas de casa, que quando vão para o mercado comprar produtos para sua família, eles pensam na segurança, né? Pensam na qualidade, pensam, né, como foi produzido. Então, a gente tem esse modelo, né, de consumidor que
passou a existir depois que a agricultura se modernizou, em que hoje a gente compra tudo embalado, né? Então, a gente precisa entender de rótulo, de prazo de validade, de rastreabilidade, né? Qual foi a alimentação que esse animal teve? Será que o processo de higiene no momento da ordenha estava adequado? Será que essa vaca não estava doente? Então, essa eu trago, né, como ponto, uma das principais mudanças no padrão de consumo, principalmente porque a gente não sabe quem produziu, mas a gente quer a segurança como consumidor de que aquele alimento está seguro para o consumo. Essa foi uma virada de chave, né? Exatamente, uma virada de chave, né? Então a gente, assim como, né, toda mudança ela gera umas adaptações e alguns desafios, esse é o grande desafio para a agricultura moderna, né? Eu achei uma perspectiva muito legal, porque quando a gente fala sobre aumento de produção, né, sempre tem aquelas notícias de o Brasil atingiu o recorde de produção e tudo mais. E quando a gente olha a mudança de padrão dos anos anteriores para cá, a gente nunca para pensar no sentimento de confiabilidade. Assim, a Uhum, gente só lembra de produtores que querem atingir o recorde do ano anterior, uhum. né? Mas a gente nunca pensa que, às vezes, algumas regulações são justamente pela confiabilidade que antigamente havia e que hoje ela é um pouco fragilizada e nós precisamos de meios para que isso aconteça. Exatamente. Então, as agências reguladoras dos países é que são responsáveis, né? São os órgãos responsáveis por padronizar, por deixar claro quais são as exigências, né, dos consumidores daquele país, do governo daquele país, para permitir a entrada do alimento lá. A gente tem regulamento para grãos, para carnes, para leite, enfim, para tudo, né? Um país, um governo não deixa, não permite que um produto sem procedência, né? Isso é muito comum na avicultura. A gente às vezes ouve notícias, né, de que uma carga foi embargada no porto por causa de salmonela em aves, alguns problemas ali na carne bovina. Por quê? Porque a norma do país não permite a entrada de um alimento que não seja totalmente seguro. E, Fernanda, a responsabilidade por produzir com qualidade dentro do padrão é do produtor. Então, é do agricultor, pensando, né, na nossa pauta aqui como o agricultor brasileiro, ele é que precisa produzir. Então, assim, a demanda só vai aumentando, né? Ele precisa produzir mais, né, e ele precisa produzir com qualidade para atender às exigências do mercado, né, interno e mais ainda do externo. É muito comum a gente, para quem participa de integrações, os produtores que participam de integrações com empresas, principalmente na avicultura, então a carga, né, os frangos chegaram lá como carne já em outro país, e aí se é identificado salmonela, por exemplo, em um lote, né, essa empresa que faz né, o processo ali de integração entre produtor e indústria, ele consegue saber dentro de qual aviário houve a contaminação. Então, assim, as normas são muito rígidas. Então, o controle é muito intenso. A gente vive assim, ainda bem, né, que a gente vive um momento muito interessante no Brasil em que a profissionalização do processo produtivo ele é bem forte, né, e ele é feito de forma muito responsável. Nossa, que legal. É uma perspectiva que muitas das vezes nós que estamos na rotina, os produtores que estão na rotina, cooperados, que têm uma rotina extremamente corrida, Uhum, não conseguimos parar para analisar alguns pontos, né? E você trouxe um gancho bem interessante, que inclusive já era a minha próxima pergunta, que é sobre inovação, a inovação no agro. Então, quando a gente fala de inovação no agro, a primeira coisa que o pessoal pensa é maquinários de última linha, né? O pessoal ali com drones e toda aquelas telas de monitoramento. Mas, além disso, falando além da inovação do que o pessoal já imagina, que tipo de inovação você considera fundamental hoje no agro? Fernanda, eu considero que hoje
a principal inovação, né, a principal ferramenta, a principal novidade que o produtor tem é o acesso à informação. Então, não adianta você ter a melhor máquina, a mais moderna, a mais tecnológica, se ela não está adequada para o seu perfil produtivo, se você não tem mão de obra que consegue manuseá-la, né? Se o custo para aquisição, ou aluguel, ou prestação de serviço vai inviabilizar ali o seu custo de produção. Ele vai comprometer o seu custo e o negócio vai ficar inviável, né? Então, quando eu falo que o acesso à informação hoje é a principal ferramenta que o produtor tem, por quê? Porque quando a gente passa a ter a informação, né, ali sobre a mesa, ele tem o poder de escolha, o que faz mais sentido para ele, né? Hoje, inclusive, a gente vive até um excesso de informação, a gente tem muita informação. Mas pensando pelo lado positivo, aqui 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, quando a gente não tinha ainda essa massificação de uso de redes sociais, do próprio WhatsApp, né? Hoje, todo produtor tem, eu digo assim que o WhatsApp no meio rural, ele é muito democrático, porque até aqueles produtores que são analfabetos, que não sabem escrever, não sabem ler, mas eles conseguem mandar o áudio, né? Eles ouvem. Então, assim, é esse meio de comunicação que a gente, né, tem essa nova categoria que é o de mensagens rápidas, de 15 anos atrás para cá, ele amplificou, ele massificou o acesso das pessoas às informações. Então, há 20, 30 anos atrás, o produtor tinha informação. Quando o agrônomo que dava assistência para ele na cooperativa ou pela agência do governo chegava na propriedade e levava uma informação, por revistas, né, que uma vez no mês, que quando ele ia para a cidade, ele poderia ter acesso às revistas. Quando ele assistia canais na televisão, uma vez na semana, que tinham os informativos sobre, mas que talvez não eram para o negócio dele, né? Então, rádio sempre foi um meio bem democrático de disseminar informação, mas que também ele não tinha poder de escolher qual a informação só chegava, né? Eu não conseguia acessar a informação que eu precisava. Então, quando a gente traz ali os meios que massificam a informação, dissemina a informação e proporciona que o produtor busque aquilo que é a realidade dele, eu digo para você que eu considero uma das maiores inovações que o produtor pode ter, porque hoje, tendo a informação, ele consegue adaptar o que existe, ou o que ele já tem, ou o que ele pode adquirir para a realidade dele, né? E aí tem um ponto bem importante, né, que eu já vou puxar aqui, que é o papel do extensionista rural. É uma das atribuições do engenheiro agrônomo, que antigamente, né, se a gente pode dizer assim, ele buscava uma informação, né, o resultado de pesquisa, e trazia para o produtor de uma forma muito fácil de compreender, né, aplicada à realidade do produtor. Hoje ele não faz só isso. Além de fazer isso, ele precisa fazer curadoria de conteúdo. Então, quando ele chega para conversar com o produtor lá, eu li essa notícia, o que você acha disso? Eu vi essa informação, o meu vizinho comprou um drone que faz isso, isso, isso. E aí, agora, qual é o papel do extensionista, né? Que é aquele profissional que leva a informação para o produtor? Fazer curadoria de conteúdo. É sentar junto com o produtor e debater o que faz mais sentido para a realidade dele. Porque nem tudo que existe no mercado, nem tudo que... Se a gente pensar na nossa realidade hoje, quantos aplicativos a gente tem no nosso celular que a gente nem usa, só está lá, né, tomando espaço. E assim, no meio rural né, é inimaginável a quantidade de opções de tecnologias que existe hoje. E aí eu acho importante trazer aqui nessa discussão que o novo extensionista rural é aquele profissional que faz curadoria, é aquele que senta junto com o produtor para decidir o que faz mais sentido para a realidade, para aumentar a produção, para produzir com qualidade, para estar dentro das normas da exportação ou enfim, qual for o destino final. Nossa, é muito interessante. Mas falando assim da realidade de um produtor que ele não tem o suporte de um extensionista, por exemplo. Uhum. Como esse produtor ele pode
identificar informações que são de fato verídicas e quais não? Justamente por conta dessa massiva informação que todo mundo tem acesso hoje, mas que muitas das vezes ela é incorreta. Como que o produtor pode ficar atento em relação a isso? É um assunto bem delicado, porque assim, não vale só para o produtor, vale para acho que para qualquer pessoa, né? Então, não é incomum você encontrar uma pessoa, eu vi uma notícia que aconteceu isso, e na verdade era tudo mentira, né? Era fake news. E assim, no meio rural também acontece, né? De soluções milagrosas, de produtos que vão revolucionar e, na verdade, né, são golpes, produtos muito abaixo do que o praticado no mercado. Então, isso também existe, é uma preocupação. Não tem muito assim que é difícil porque cabe a cada pessoa ter a capacidade ali de confirmar, né? Eu sempre penso assim, não custa a gente confirmar realmente, né? Tentar buscar com quem já adquiriu aquele produto, se ele é realmente bom, ou buscar alguma agência voltada à agricultura. Então, hoje a gente, no Paraná, por exemplo, a gente tem o IDR Paraná, que os técnicos estão prontamente disponíveis ali, é uma agência de agricultura, né, para o pequeno agricultor paranaense, então eles estão ali para auxiliar. Temos sindicatos rurais, temos prefeituras, né, toda prefeitura, ou quase toda, tem um departamento de agricultura com pessoas assim que com acesso a informações seguras. No Paraná, nós temos as cooperativas que são, assim, são exemplos, né, de como o acesso à informação, as pesquisas podem impactar e transformar a vida no campo, né, com o aumento de produção, de tecnologia. Então, a orientação é busquem, né, não, a gente não pode acreditar na primeira notícia, tem que ter a segunda prova, ou a terceira, ou a gente ia até ter certeza de que aquilo que foi vinculado é verdade. Perfeito, eu acho que é um excelente direcionamento, porque o pessoal que deve estar assistindo, talvez muitos deles tenham um extensionista ali para ajudar e tudo, mas talvez tenham alguns que não tenham acesso a um profissional, né, É. tão recorrente dessa maneira. Mas excelentes indicações. Simone, na sua visão, o que que os produtores, agroindústrias e também os profissionais do agro precisam entender ou desenvolver para competir em mercados que estão cada vez mais exigentes hoje, inclusive no cenário internacional? Difícil, hein? Pergunta difícil. Fernanda, os produtores, a vida do produtor, ela não é fácil, né? Então, quando a gente fala assim, respeita o produtor rural, respeita quem produz, é porque realmente não é um trabalho fácil. Por que que não é fácil? Porque ao mesmo tempo em que ele é um executor, né? Eu digo executor que vai lá, é ele que dirige o trator, é ele que eh, colhe, é ele que planta, é ele que carpe, é ele que tem que arrumar a cerca, né? Ele executa, a grande maioria, né, dos médios e pequenos produtores no Paraná, né, nós estamos aqui em Campo Mourão, então a gente fala um pouco da nossa realidade, eles são executores, eles trabalham, eles são mão na massa. Só que ao mesmo tempo em que eles estão executando, eles também têm que planejar, né? Então ele às vezes ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ele tem que planejar, ele tem que buscar recurso, financiamento, ele tem que pensar em seguro, ele tem que verificar mercado todo dia se é o momento de vender ou não a sua produção, mas ele também tem que estar lá no campo trabalhando, mão na massa. Eh, Algumas coisas ele tem controle, né, ele pode ter controle, né, então, eh, a escolha de um material mais produtivo, adaptado para a região dele, né, acesso a informações sobre produtos, sobre manejo de pragas e doenças, em que ele consegue administrar, né, o planejado com o executado. Mas outras coisas ele não tem domínio. Ele não tem domínio sobre o clima, ele não tem domínio sobre o preço, ele não tem domínio sobre a política de governo daquele ano, daquele momento, daquela safra, os subsídios para seguro. Então, a gente volta, né, àquelas premissas lá, aquilo que ele tem controle, né, é o que ele pode, né, aplicar mais energia para conseguir se organizar. E aquilo que ele não tem, aí ele tem que ter fé para que
que tudo dê certo para que quando os dois se encontrarem, né, as duas frentes se encontrarem, o negócio tenha sucesso, né? O clima, a agricultura depende muito de clima, então não adianta ele ter planejado ali um- uma safra, né? Ele ter preparado um cenário, se o clima não foi conforme aquilo, nem a previsão está conseguindo, né, dar um indício certeiro do que vai acontecer, né? Então, realmente é muito difícil, né? Mas é aquilo que a gente já, né, está acostumado ali na administração. A gente tenta aplicar a nossa energia naquilo que a gente pode controlar e aquilo que a gente não pode controlar, a gente confia que vai dar certo, né? Com otimista ali, que o produtor ele é otimista, porque todo ano ele está lá, né? Às vezes tem frustração, às vezes o preço está muito baixo, mas ele está lá executando. Então, mas que não é uma função fácil, né? A gente diz antes, a preocupação dele era estar lá no campo, com a enxada, com a semeadora, produzindo, colhendo para consumir. Agora ele precisa exportar, né? Ele precisa cumprir protocolo de sanidade, ele precisa cumprir protocolo para qualidade. Ele tem que entender, por exemplo, se ele estiver trabalhando com o trigo, se a adubação que ele fizer lá no início, né, nitrogenada, não for adequada, não tiver de acordo com a necessidade do solo, vai comprometer o destino dessa farinha, né? Então, cada farinha, cada tipo de trigo produzido, ele pode ter destinos diferentes de acordo com a qualidade, né? E assim, frutas, hortaliças, a própria soja, né? Às vezes as pessoas pensam, mas soja é tudo igual. Não, né? Se você tem um estresse fisiológico no meio da cultura e um distúrbio que a gente chama de semente esverdeada acontece, eu posso comprometer o processo de produção de óleo, porque a clorofila que não foi degradada lá no campo vai prejudicar ali a extração do óleo, o processamento desse óleo, né? Então, é complexo, né? Não é nada simples esse processo. E nós estamos falando de um profissional que ele tem que ter inúmeras habilidades e competências para conseguir dar conta de tudo, né? Exatamente. E que tipo de competências esse novo profissional do agro que precisa de chegar agora, ele tem que desenvolver para conseguir atuar bem nessa integração entre campo, indústria e mercado? Pensando em profissionais da agronomia, né, da medicina veterinária, que também são profissionais que têm habilitação para ir para o campo, para dar assistência, para ser extensionista, eh, eu digo assim que os profissionais eles precisam ter excelência nas suas ações. Assim, ele se forma hoje, ele tem que pensar em ser o melhor profissional que o campo pode ter, que o produtor pode ter. Então ele deixa de ser só um interlocutor entre o que o campo de pesquisa diz e levar essa informação para o produtor, ele passa a ser um agente ali que ele é um facilitador da chegada da comunicação, né? Ele discute com o produtor as formas, os meios de cultivo, os resultados de pesquisa, as tecnologias que existem. Então, assim, ele não pode ser ele só um agrônomo, ele tem que ser um agrônomo ou um veterinário de excelência, ele tem que se qualificar, ele tem que buscar informação, ele tem que testar essas informações, ele tem que ter segurança nas recomendações que ele vai fazer. Essa é a principal palavra, né? E aí existem outras habilidades, né? Tem que se comunicar bem, os profissionais eles precisam investir um tempo ali para treinar a comunicação, que a comunicação é o meio com que a informação é transmitida, né? Tem que se preocupar se o produtor realmente entendeu aquilo, se ele absorveu aquilo de forma correta, porque o engenheiro agrônomo, principalmente, né? O médico veterinário também. Mas a gente responde legalmente por aquilo que a gente informa, por aquilo que a gente prescreve, né? Se eu vou num produtor e faço uma recomendação, eu faço um receituário, eu recolho uma RT, isso fica registrado no meu, é como se fosse o meu, eu tenho uma gaveta lá profissional, né, no nosso conselho de classe, que fica guardadinho tudo que eu fiz, né? Então, assim, uma recomendação errada, uma orientação errada,
que pode comprometer a safra do produtor, o rendimento do produtor. Então, às vezes acontece porque a comunicação não foi tão eficiente. Você recomendou certo, o produtor entendeu errado e houve uma falha de comunicação. Então, assim, a comunicação, eu repito, é uma das principais habilidades que esse novo profissional tem que ter. Trabalho em equipe, organização, e tem que sempre buscar fazer o seu melhor, né? Não, a gente não pode ter medianos ali, porque o mundo, ele é outro, a gente está numa outra era de agricultura. E quando a gente fala do profissional como um todo, né, entre competências, habilidades, o conhecimento técnico que vem da graduação, uma especialização que vem depois da graduação, enfim, falando sobre o profissional, o tipo de profissional que o mercado precisa nesse momento, né, para sustentar Uhum. essa integração entre o campo, indústria e mercado. Qual seria? Então, a gente volta um pouquinho na pergunta anterior, né? Aquele que vai, que se preparou, né? Então, a gente tem que estudar o cenário, né? A gente tem que se preparar para aquilo que pode, para os possíveis cenários, né, que podem acontecer. Então, assim, esse profissional ele tem que se preparar, né? E talvez aqui cabe uma outra palavra que se chama adaptação, né? Então, eu entendo assim que o futuro do profissional ele vai estar na sua capacidade de se adaptar, né? Hoje, dificilmente você vai ser contratado por uma empresa, ou na sua própria fazenda, na fazenda da família, ou se você abrir a sua própria empresa, dificilmente você vai estar restrito a uma única função, né? Eh, a gente pode dizer que agora as empresas elas têm várias caixinhas e ninguém fica só na sua caixinha mais, né? Você foi contratado para exatamente para essa função, mas essa função, para ser desempenhada com excelência, você precisa transitar por todas as outras caixinhas, né, os outros departamentos. Então, a capacidade de se adaptar, a capacidade de você lidar com multitarefas, que nem sempre é aquilo que você estudou, né? Hoje a gente desempenha várias outras funções, a gente tem várias outras habilidades que não foi, naquela época não existia no currículo, né, da graduação que a gente estudou. Então, assim, eu resumo essa pergunta dizendo que o profissional de sucesso ele vai ser aquele que tiver maior capacidade de se adaptar aos diferentes cenários que a profissão pode trazer. Esse é um tema que tem sido frequente em algumas palestras que eu tenho Uhum, assistido especificamente, justamente pela diversificação do profissional, né? Está muito uhum, relacionado com isso e é excepcional essa visão que, na verdade, isso já tem sido dito há alguns anos, mas hoje está sendo o momento em que o pessoal mais tem feito referência, né? uhum. Mas falando agora especificamente sobre aqueles que formam esses profissionais, né? Então, qual que é o papel das instituições de ensino, dos institutos de ciência e tecnologia e também dos ecossistemas de inovação para fortalecer essa jornada desse profissional do campo até o mercado global? É, quanto mais a gente conseguir aproximar das instituições de ensino, né, das universidades, o mercado de trabalho, menos dolorido vai ser esse processo ali de adaptação do profissional, né, às suas funções ali depois de formado. Então, ele precisa vivenciar, ainda como estudante, ainda na cadeira de aprendiz, essa rotina. Então, quanto mais cedo ele tiver contato com essas empresas, com estágios, com projetos, com trabalhos voluntários, ele vai conseguir se adaptar, ele vai conseguir entender que depois de formado, né, essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar a diferentes cenários, ela é muito importante. Quando a gente está na cadeira de aprendiz, né, a gente está aberto ao novo, ao conhecimento, a gente tendo contato com essas empresas que são as referências, né, o sonho de alguns alunos é, né, depois de formado, lá trabalhar naquelas empresas. Então, quando a instituição de ensino consegue aproximar a empresa, o mercado de trabalho, não só como funcionário, mas também como o próprio empreendedor, o próprio sucessor familiar,
Então, ele precisa estar em contato com a realidade daquilo que ele pretende fazer no futuro, né? E cabe às instituições de ensino facilitar essas conexões, né? Porque as instituições, ela tem as redes de contato, né? As empresas, elas buscam nas instituições o conhecimento, né? Elas buscam os resultados das pesquisas que são desenvolvidos dentro dos centros de pesquisas, das ICTs, das universidades. Então, quando a universidade abraça essa causa e coloca junto, né, o aprendiz o profissional que pode ensinar, esse processo ele ocorre de forma mais fluida, mais rápido para o profissional, né? Ele abre muitas portas. Então, eu penso que, além de ensinar conteúdo técnico, né, de fertilidade, de pragas e doença, tão importante quanto ensinar conteúdo técnico é fazer com que o aluno entenda que as habilidades comportamentais, né, elas são extremamente importantes, e se elas forem desenvolvidas ainda naquela fase de graduação, no momento ali em que ele é aprendiz, as coisas vão ser mais tranquilas, o processo vai ser mais tranquilo depois que ele tiver formado. A sua última colocação é super interessante, porque a gente fala bastante hoje que muitos profissionais não continuam muitas vezes no cargo, não porque falta as hard skills, mas Uhum. porque sofre ali de eh, das soft skills que estão em queda, Exatamente. né? Então, realmente, a comunicação, a adaptabilidade, toda a cadeia relacionada a skills, soft skills necessárias, vai fazer toda a diferença para ele. Excelente. E Simone, só para a gente ir fechando o nosso podcast, eu queria te perguntar que tipo de provocação você deixaria para quem atua no agro hoje, produtores, gestores, estudantes e também os empreendedores. Eu acredito que seja realmente a adaptação, né. Então, estar aberto, né, o mundo está mudando, vai continuar mudando, né. Eh, a gente a gente lê bastante notícias que dizem, assim, que agora com a inteligência artificial, né, a gente entra numa nova revolução ali, uma nova modernização daquilo que já estava moderno, e a gente não sabe o que está por vir. Que o agro vai ser muito impactado, vai ter muita novidade em relação às tecnologias para o agro, isso que a gente mais ouve de especialista, né. Mas, surgem as novidades, mas os desafios também continuam aí. Então, é se abrir para o novo, é estar com a cabeça assim: o que é que de tudo isso eu posso aproveitar na minha realidade, né? Eu não preciso. Uma coisa importante é eu não preciso aprender tudo, porque a gente não vai conseguir dar conta de toda essa informação, né? Eu preciso estar ouvindo, né? Estar prestando atenção no que o mundo está trazendo, essas tendências, mas escolher ali, né? A mochila que você quer carregar, né? Assim, qual é o meu objetivo ali? Ah, eu estou no momento da minha propriedade que eu quero tecnologia, então eu foco nisso e vou atrás. Não, eu quero campo, eu quero resultado de pesquisa. Então, assim, respirar um pouquinho ali com a cabeça aberta também e entender que, né, a gente não vai dar conta de tudo, é muita coisa que já existe, que está por vir, e ter uma boa apoio ali, uma assessoria, profissionais que façam essa curadoria mesmo, que digam, né, que me ajudem a avaliar o que é mais importante, o que faz mais sentido na rotina da minha propriedade. Acredito que seja isso, Fernanda. Ai, perfeito. Professora Simone, então a gente chegou ao final do nosso podcast. Foi uma honra te receber aqui e compartilhar todas essas informações que são muito importantes e que muitas das vezes, como eu mencionei também, o produtor, o estudante, ele acaba deixando por conta mesmo do dia a dia. Mas foi excelente, foi uma aula particularmente para mim foi uma aula. Espero que para você que esteja assistindo também. E professora, onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Olha, Fernanda, eu confesso assim que eu não sou das mais das mais influentes ali, das mais que movimentam as redes, né? Mas tem o meu Instagram, que é simonemolina.37. E o que eu mais acesso atualmente é o LinkedIn, né? Então, a Simone Molina, podem
me contactar por lá. Também fico no Centro Universitário Integrado, né? Atuo ali no curso de Agronomia e Medicina Veterinária e também atuo no Instituto Integrado, ali que fica no prédio juntinho com o Integrou aqui em Campo Mourão. Então, fico à disposição, né? Se eu puder colaborar com os nossos ouvintes e de alguma forma a gente puder, né, contribuir ou direcionar ou conectar, né, que eu acho que o papel principal de um professor hoje é fazer essa conexão entre ligações entre quem tem a informação e quem precisa dela, né, quem tem o conhecimento e quem precisa. Eu também estou à disposição. Muito obrigada. Prof, obrigada então. Pessoal, obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo de informação possível e, se precisar, faz o replay desse episódio quantas vezes for necessário. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @integrointegrado. Estamos no Instagram, estamos no Spotify, no YouTube, no LinkedIn também. Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, por videochamada que vocês podem agendar. Enfim, todos os canais estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigada, pessoal, e nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau!